Houve alguém que quis que esta mulher sofresse para o resto da eternidade. Podemos ter aqui um crime, mas não temos corpo. É sem dúvida um puzzle que sugere a possibilidade de algo um pouco sinistro. Existem tantos elementos suspeitos nesta história que me estão a deixar preocupada. Terá sido uma dor violentíssima. Investigando múmias, o ataúde selado. Mumificação, a preservação de cadáveres que se tornou mais do que uma ciência no Antigo Egito, evoluiu para um ritual sagrado. Mas nenhum outro povo na história dedicou tanto tempo e recursos para garantir uma passagem segura para a vida eterna com os seus corpos intactos. O conhecimento dos mestres embalsamadores do Egito era fenomenal. Há milhares de anos eles trabalhavam para impedir que o tempo exercesse o seu poder destruidor sobre os corpos desprovidos de vida. Atualmente, a tecnologia forense consegue desvendar os segredos dessas pessoas, revelando a história íntima da sua vida e morte. A mais de 3.200 km do Egito, num museu do norte de Inglaterra, encontra-se um caixão maravilhosamente preservado de uma múmia egípcia. Mas o corpo no seu interior permanece um mistério. O acabamento e a sofisticação deste caixão sugerem que terá levado semanas, se não mesmo meses, a ser criado. Para ser digno deste caixão topo de gama, o seu dono deverá ter sido uma pessoa muito importante. A doutora Joanne Fletcher é uma egiptóloga de renome, tendo já participado em escavações e investigações de múmias em todo o mundo. Ela foi chamada para tentar desvendar os segredos desta múmia escondida. Chegou a este país há cerca de 200 anos e, em vez de ir para o Museu Britânico ou outra grande instituição, veio aqui para Newcastle. É claramente o caixão de uma múmia egípcia e do exterior parece ser de uma mulher. Seria de todo o interesse tentar descobrir mais sobre a pessoa que se encontra no interior. E estou desejosa de ver a múmia. Lamento, mas não podemos fazer isso. Não podemos abrir isto, porque temos receio de danificar este maravilhoso objeto. Então ela está completamente selada? Exatamente. Não existe nenhuma ranhura por onde possamos retirar amostras? Não, está completamente selada. Creio que vai ser um grande desafio. Primeiro que tudo, o que eu gostava de fazer é tirar uma série de fotografias de todos os ângulos para poder conferenciar com a equipa em York e tentar planear uma estratégia, ver que técnicas podemos utilizar para estudar esta múmia enigmática e fascinante. Este caixão selado pode ser uma delicada obra de arte, mas é igualmente um antigo mistério, milhares de anos depois da sua construção. Joanne já apelidou a múmia escondida de Senhora, e peça por peça, ela e a equipa terão de descobrir os pormenores sobre quem foi, onde viveu e como morreu. Este caso será um tremendo desafio para a equipa de investigação de múmias, uma vez que o caixão está selado e eles não poderão ver ou tocar na múmia que se encontra lá dentro. A equipa está entre as melhores neste campo, mas até para eles esta missão seria provavelmente impossível, exceto por uma coisa. Há 2 anos, por motivos de conservação, o museu fez uma tomografia axial computurizada à múmia. As tomografias axiais computurizadas são uma forma avançada dos raios-x convencionais.
Em vez de revelar o contorno exterior dos ossos e dos órgãos, uma TAC mostra-nos um modelo computerizado tridimensional completo do corpo humano. Esta imagem médica da senhora permitirá à equipa analisar áreas específicas do corpo em grande detalhe. Os dados forenses serão uma ferramenta inestimável para a equipa, à medida que tentam descobrir como é que esta mulher viveu e morreu. O Dr. Stephen Buckley é conhecido mundialmente pelas suas análises químicas de corpos mumificados. A sua experiência poderá revelar uma pista vital sobre este misterioso caixão. A partir da química, é possível que se tenha tratado de uma espécie de encobrimento. O conhecimento da egiptóloga Jill Scott em restos mortais humanos antigos será crucial para desvendar a verdade sobre a morte desta múmia. Esperava encontrar ferimentos como este mais abaixo. Este está muito acima. E Duncan Lees, que oferece apoio forense a investigações criminais por todo o Reino Unido, irá aplicar técnicas de investigação modernas ao caso desta múmia egípcia. Só porque tem 2000 anos não quer dizer que não consigamos aplicar técnicas forenses modernas e obter boas respostas. A senhora, tal como em qualquer outro caso, começa com um encontro inicial entre os membros da equipa numa sala da Universidade de York. Joanne começa pelas más notícias. Não temos permissão para retirar esta tampa. Não temos permissão para obter quaisquer amostras físicas. Não há forma de aceder a esta múmia. A equipa começa imediatamente a analisar a tomografia axial. O que me interessa é este tipo de embalagem que me parece fazer parte do processo de mumificação e que contém os órgãos internos no seu interior. Mas há muita coisa que podemos fazer utilizando a tecnologia que o Stephen irá aplicar, que consegue ver através do caixão, prescruta o seu interior e obtém a informação dimensional. Isso será um bom ponto de partida para criarmos uma pessoa virtual. A condição que temos neste caso é que não lhe podemos tocar, mas ao utilizar esta tecnologia para ver através dos tecidos e do caixão, espero que consigamos dar vida a esta mulher. A equipa tem tecnologia de ponta à sua disposição, como a tomografia computerizada. Mas, para conseguirem desvendar os segredos deste caixão selado, terão de fazê-lo sem qualquer acesso ao corpo, no seu interior. Para começar, Jill Scott põe mãos à obra em busca de informação. Conseguiu encontrar os registros da aquisição do museu e descobriu que na década de 1820, quando o caixão desta múmia chegou ao país, foi aberto na base pelos pés. Os danos causados durante esta operação são uma das razões pela qual o museu insiste em manter o caixão fechado. Uma análise mais aprofundada dos registros revela detalhes que os irá ajudar a construir um perfil da múmia. Parece que temos aqui uma múmia da 21ª ou 22ª dinastia, ou seja, um período compreendido entre 1070 e 900 a.C. Os registros dizem que o nome desta múmia é Bakht Hor-Necht, que significa serva de Horus, o poderoso, o que faz sentido para uma mulher egípcia. E temos também uma localização. Diz aqui que ela foi encontrada num túmulo em Gurneh, em Tebas, que é um local muito interessante. Situada ao longo de ambas as margens do rio Nilo, junto à atual cidade de Luxor, encontra-se a antiga cidade de Tebas. Durante algum tempo destacou-se como residência real, coração religioso e capital do Egito. Possuía uma necrópole no Vale dos Reis e inúmeros templos funerários como o Ramesseum, construído por Ramsés II. Mas apesar de todo o seu esplendor arquitetónico, Tebas encontrava-se no centro de uma rivalidade feroz que tinha dividido o antigo Egito em dois.
A zona sul, em torno de Tebas, era completamente controlada pelos sacerdotes. Existia, portanto, uma elite de reis sacerdotes soberanos muitíssimo poderosos que controlavam toda aquela zona. Por isso, quem quer que a nossa múmia fosse, estaria certamente sob a alçada destes sacerdotes, quer a nível religioso, quer político. O que mais me fascina é este seu sorriso ao estilo de Mona Lisa. É extremamente enigmático e faz-nos pensar realmente sobre aquilo que existe no interior deste caixão, como se ela escondesse alguma coisa. Para descobrir mais acerca da senhora, a equipa precisa de determinar a aparência que tinha em vida. Mas com o seu corpo fechado num caixão, isto não será fácil. Recorreram à ajuda de uma perita em identificação craniana e facial. Steph David Zhao utiliza os seus conhecimentos em investigações criminais e em casos arqueológicos. A partir da informação da tomografia axial, o seu modelo de reconstrução computerizado irá revelar a cara desta mulher pela primeira vez em milhares de anos. Isto é um modelo virtual 3D do seu crânio. Em vez de mostrar a sua aparência atual, consigo mostrar como se pareceria no final da sua vida. Steph identificou várias alterações na estrutura facial da mulher causadas pelo processo de mumificação. O seu maxilar inferior foi rodado para uma posição aberta e os seus ossos nasais foram partidos, provavelmente quando lhe retiraram o cérebro. Então, rodei o maxilar para a sua posição natural e reconstruí os ossos nasais, um pouco como peças de puzzle. Consegui colocá-los no sítio onde teriam estado. Utilizando marcadores de profundidade de tecido, Steph é capaz de recriar com precisão a espessura da pele em toda a cara da múmia. O próximo passo é adicionar os olhos, que são obviamente importantes para a aparência final da cara. As peças começam a encaixar umas nas outras, à medida que a cara da múmia vai sendo formada lentamente. Comecei a adicionar a pele. Basicamente, o que fiz foi construir uma grelha utilizando as profundidades do tecido e dos músculos para criar as características externas da face. Isto é uma espécie de grelha genérica aplicada à cabeça ou foi construída à medida para este indivíduo? Faço-as todas à medida, especialmente na zona dos olhos e dos lábios, porque são zonas muito dependentes da forma do crânio. Com a cara quase completa, Steph começa a dar-lhe os últimos retoques. Esta é uma imagem do seu aspecto sem cabelo. Faz lembrar uma estátua. É incrível, muito bonita e muito impressionante também, com traços muito marcados. Para construir uma imagem exata do seu cabelo, Steph criou um modelo a partir do desenho do cabelo da senhora existente na superfície do caixão. Aqui está ela. É extraordinário. Era esta a aparência que teria no dia em que morreu. A cara de uma múmia com 3.000 anos. A capacidade de reconstruir com precisão a cara desta mulher egípcia, tal como era no dia em que morreu há quase 3.000 anos, é um feito espantoso para a equipa de investigação de múmias. Em especial porque conseguiram fazê-lo sem sequer abrir o caixão. Agora que terminou a reconstrução e passou tanto tempo a trabalhar nisso, conseguiu obter alguma pista a partir da sua cara? Percebe-se que é uma mulher com um aspecto notável e vê-se que tem uma grande sobremordida. E baseado nesta característica, podemos afirmar com alguma certeza que ela teria provavelmente um estatuto elevado, pois existem vários resultados que mostram isso mesmo. Uma sobremordida é a sobreposição vertical dos dentes superiores sobre os dentes inferiores. É um atributo facial clássico da realeza egípcia. Uma característica física que remonta à linhagem de faraós como Tutankhamon, na 18ª dinastia. Esta importante descoberta vem apoiar a teoria de que a múmia era uma mulher egípcia de elevado estatuto.
Os membros da equipa de investigação de múmias são dos primeiros a ver os traços faciais da senhora em quase 3 milénios. A partir dos registros do museu, a equipa pôde também confirmar a sua posição no topo da sociedade egípcia, provavelmente na cidade de Tebas, durante o período que compreendeu a 21ª e 22ª dinastias. Mas ainda estão longe de descobrir quem foi exatamente ou como morreu. Joanne espera que os hieróglifos do caixão possam fornecer uma pista importante. Este antigo sistema de escrita contém uma combinação de símbolos e elementos alfabéticos. Os hieróglifos eram uma parte essencial da mumificação, pois todos os caixões egípcios tinham de exibir corretamente o nome da pessoa que jazia no seu interior para garantir uma passagem segura para o além. Foram decifrados pela primeira vez em 1822 pelo académico francês Jean-François Champollion, que se apercebeu que a pedra de Rosetta continha um texto em grego e em hieróglifos, o evento que deu origem à ciência da egiptologia. Ellen Files é especialista na descodificação desta antiga escrita egípcia e o seu conhecimento poderá desvendar os segredos deste caixão selado. Na sua análise dos hieróglifos, Ellen reparou numa série de anomalias. Desde que foi trazida para a Grã-Bretanha, ela é conhecida por Bahtor Nert, que significa serva de Horus, o poderoso. Mas não é exatamente isso que está escrito no caixão. Temos, portanto, Ba-Ke. E depois temos um sinal de água horrível. É horrível, não é? Bastante horrível. Não fizeram zigue-zague como habitualmente. Não. E estou certo que teria sido tão fácil como escrever o sinal de água, como fazer esta linha. E, portanto, temos Ba-Ket En-Or. Que traduzido significa apenas serva de Horus. E a seguir leio Net Bakten-Or Nekt. A palavra Nert, que significa poderoso, está separada de Barten-Hor, pelo equivalente a um ponto final. Isto significa que o nome se lê Barten-Hor, ponto final. Adicionar-lhe Nert parece ter sido um erro por parte de quem transcreveu o texto para o museu. Durante mais de 200 anos, esta múmia teve o nome errado, Serva de Horus, o Poderoso, em vez do seu verdadeiro nome, Serva de Horus. Recordar os nomes dos mortos era algo de sagrado para os antigos egípcios. Davam provavelmente mais valor à vida depois da morte do que qualquer outra cultura na história. Acreditavam que a morte era simplesmente uma interrupção temporária e que a vida eterna poderia ser assegurada pela preservação da forma física através da mumificação. Os faraós, em particular, viviam tão obcecados com a vida do além que ordenavam a construção de túmulos vastos e complexos para proteger os seus corpos nesta jornada para o outro mundo. O engano de tradução do século XIX é uma coisa, mas o escrito original também parece ter cometido um erro. Tudo o resto parece estar correto. Tudo parece fazer sentido. Mas depois chegamos à parte principal da inscrição e de repente enviam a pessoa errada. Por isso não podemos ter a certeza acerca do nome desta mulher. Exatamente. Ficou num limbo. Não pode voltar a viver. Pois não. A descrição do Estatuto da Senhora, uma insígnia vital para a vida do além, contém aquele que deve ser um erro deliberado. Esta mulher recebeu o nome de Senhor da Casa. Exatamente. E ela era a Senhora da Casa. Sim. Não era um homem, era uma mulher, ou seja, colocaram o sexo errado, algo extremamente importante. Era o pior que se podia fazer, era o máximo que se podia fazer a esta senhora para a afetar. É uma total deturpação daquilo que ela foi em vida. Dá-me a sensação que havia alguém que não queria que esta pessoa vivesse no outro mundo. É um erro muito óbvio, como se alguém lhe quisesse fazer mal. Algo tão crucial como um nome. Algo que lhe iria permitir entrar no outro mundo. Algo sem o qual não poderia viver. Não, é um erro muito, muito grande. Ou então foi feito com um propósito. A deturpação deliberada do título da múmia deixou o caso completamente em aberto, levando Joanne e Ellen a pensar sobre quem teria desejado sabotar a entrada da senhora
na vida do além. Há vários suspeitos, não há? Por isso, se listarmos os sujeitos, podemos analisá-los. Havia a família, os escribas e os sacerdotes. Pode ter sido qualquer um dos três. Sejamos realistas. Qual a percentagem de egípcios que sabia ler e escrever neste período? Exato, digamos 1%. Talvez 2 ou 5. 1% no máximo. Então, um escriba podia fazê-lo à vontade, pois 98% das pessoas nem iria reparar. Quem é que iria saber o que o escriba tinha escrito? O que levanta a questão sobre o que está por detrás desta cartonagem. Absolutamente. Foi feito um estrago simbólico na inscrição do caixão da senhora. A equipa precisa agora de determinar se o corpo sofreu algum dano físico. Uma vez que eles não poderão olhar para o interior do caixão, Duncan decidiu usar as imagens da tomografia axial computerizada para criar um modelo preciso da cabeça da múmia. A reconstrução facial mostrou como esta mulher se parecia quando era viva. Agora, ele quer saber como é que ela está hoje selada no interior do seu caixão. David Moore, um especialista em design de 3 dimensões, irá usar a informação da TAC para criar uma réplica da cabeça da múmia. Conhecida como protótipo rápido, esta técnica avançada irá permitir à equipa transformar os dados digitais num modelo físico tridimensional. Temos um grande problema com este corpo, David, porque não podemos vê-lo. Temos estas tomografias axiais, mas precisamos de uma visualização. Precisamos de olhá-la nos olhos se queremos resolver este caso. O problema que temos aqui é que os tecidos desta múmia com 3.000 anos absorveram-se uns aos outros e ficaram agarrados ao crânio e coisas do género. E, portanto, aquilo que vamos ter de fazer é adaptar ligeiramente o software e tentar obter apenas aquilo que queremos. Impressoras tridimensionais criam um desenho específico, imprimindo milhares de camadas sucessivas. O modelo é criado a partir de camadas alternadas de cola e pó de giz. O resultado tridimensional é uma réplica exata da cabeça baseada na informação obtida a partir da TAC. Se estivermos a observar uma múmia verdadeira, precisamos ter muito cuidado com a contaminação e tudo o que daí advém. O que temos aqui é uma representação exata daquilo que se encontra no interior do caixão. Mas não precisamos de ser tão delicados com ela. Podemos cortá-la ao meio e ver o que está no interior. De certa forma, não temos um corpo, estamos a olhar para a informação. Joanne Fletcher continua a construir o perfil da senhora, tentando descobrir pistas a partir de um dos meios de identificação forense mais antigo que existe: os dentes. O Dr. Ian MacLeod é um destacado radiologista dentário especialista em análise de múmias egípcias. Uma das coisas que salta logo à vista é o facto de ela ter todos os dentes desenvolvidos, incluindo os dentes do siso, os terceiros molares. E na maior parte das pessoas estes molares só nascem na boca por volta dos 18 anos, levando mais uns 3 anos até que as raízes se formem por completo. Por isso podemos observar com atenção e ver que estas raízes estão completamente formadas. E podemos concluir automaticamente que esta mulher tem mais de 21 anos. Mas se olharmos para os dentes dela, podemos ver que este é o primeiro molar, que nasce por volta dos 6 anos. O segundo molar, que nasce por volta dos 12, e como já referimos, o terceiro por volta dos 18. Assim que os dentes estão desenvolvidos, começam a ficar gastos, e no Antigo Egito é muito provável que eles o fizessem rapidamente, e se olharmos para o topo dos dentes ali, podemos ver que este está bastante gasto, este está um pouco menos, e este está gasto, mas não muito. Ou seja, ao combinar todos estes factos, podemos concluir que ela tinha cerca de 30 anos quando morreu. A vida era difícil para a maior parte das pessoas que viviam no Antigo Egito e a esperança média de vida era baixa. Uma mulher na casa dos 40 seria considerada idosa. Por isso, o facto da senhora ter cerca de 30 anos quando morreu faz com que seja improvável ela ter morrido devido à idade avançada.
Entretanto, a réplica tridimensional da múmia está quase pronta. Sem sequer tocar no caixão, Duncan Lees está prestes a ver qual o aspecto exato da cabeça da senhora. O modelo está fantástico, não está? E este está feito à escala, não havendo, portanto, qualquer redução ou alteração das dimensões? Não. Tem uma cabeça muito delicada e pequena, não tem? Muito pequena, sim. É incrível poder estar a olhar para a cara dela. Pergunto-me quem terá sido a última pessoa que ela viu. Milhares de anos após a sua morte, a equipa de investigação de múmias está a tentar descortinar como é que esta mulher egípcia morreu e porquê. Até agora descobriram o seu nome, o seu local de origem e o período em que viveu. E apesar de permanecer fechada no seu caixão, a equipa tem agora uma imagem extraordinária do seu aspecto de outrora. Reuniram-se de novo para combinar o que fazer a seguir. O que temos não é apenas uma confusão com o nome. Existe certamente confusão com o título desta mulher. Temos provas claras que o seu título foi mal escrito, porque estes sinais deveriam ler Nebat Care, que significa Senhora da Casa. E é por demais evidente que não é isso que diz. Se olharmos com atenção, escreveram-no propositadamente sem o sinal feminino T. Então, basicamente, estão a tratá-la por ele. Exatamente. E isto está claramente errado. Contradiz por completo o sistema religioso do Antigo Egito. Também conseguimos um bom passo em frente com os resultados da nuvem de pontos 3D, a partir dos dados da tomografia axial. E esta será a única hipótese que teremos de vê-la na vida real. E aqui está ela. Stephen é uma autoridade mundial em técnicas de mumificação. E repara imediatamente numa discrepância evidente. Há um aspecto que me preocupa e no qual reparei, que é a diferença entre a bela decoração da cartonagem e o estado da sua cara. Vê-se aqui esta espécie de ondulação. É como se a pele estivesse empolada, não é? Os embalsamadores egípcios eram químicos altamente sofisticados que desenvolveram a sua arte ao longo de milhares de anos. Um bom embalsamador teria preservado os traços faciais com uma qualidade incrível. Mas o modelo 3D revelou precisamente o contrário. Não é certamente aquilo que se esperaria de um embalsamador decente deste período. Não há dúvida que existe aqui uma inconsistência e julgo ser algo que merece um estudo mais aprofundado. O que eu faria a seguir era olhar para o corpo e ver se revela os mesmos sinais. As provas de uma ação premeditada começam a avolumar-se. A equipa precisa agora de encontrar a causa de morte da senhora. Utilizando uma reprodução de ataque, Duncan consultou o cirurgião-chefe Mike Edwards, que serviu nas forças britânicas. Ele já viu praticamente todo o tipo de lesão no corpo humano. Equipado com os dados da tomografia axial, ele poderá ser capaz de dizer o que aconteceu ao corpo da múmia. Após uma cuidada análise, Mike será capaz de responder à pergunta que permaneceu incógnita durante 3.000 anos. Como morreu esta mulher? Se olharmos para o ataque, podemos ver que existe aqui uma enorme incisão ou ferida
causada por uma arma branca, ou o que lhe queira chamar, e é muito grande, nem sequer é regular. É frisada e irregular e é muito funda. Portanto, esta incisão não resulta do trabalho dos embalsamadores. É verdade. É mais provável que a incisão do embalsamamento seja esta, porque está no lado esquerdo, no lombo esquerdo, na região do hipocôndrio esquerdo e está muito bem feita. A ferida grande identificada é completamente independente da incisão típica do embalsamamento, que também é visível na tomografia axial. Isto representa um desenvolvimento dramático para a equipa. Suspeito que a ferida esteja aqui. Muito bem. E se uma faca fosse inserida através do abdômen, teria passado através do intestino delgado, do intestino grosso, talvez mesmo até ao fígado e às artérias na parte de trás do abdômen. O que o leva a dizer que esta ferida é resultado de um apunhalamento, em vez de, por exemplo, ela ter caído sobre qualquer coisa ou algo do género? Eu até vou mais longe do que isso. Julgo mesmo que isto é um assassinato. Penso que o local da ferida e a sua extensão são prova disso mesmo. Se imaginarmos que eu estou a atacar de frente, se me aproximar e tentar apunhalá-lo aqui, você defende-se com os braços e eu tento espetá-lo aqui, aqui e aqui. E não de baixo para cima. Exatamente, e é provável que haja cortes nos braços. Sim, que nós não vemos. Que nós não vemos. Vemos um ferimento grande e irregular na região hipocondríaca direita. O nosso assassino aproximar-se-ia por trás. Exato. Encosto-me por trás, cubro a boca com a mão, ergo a mão, inclino o meu corpo, a faca penetra, faço-a girar e mover o mais possível para provocar o máximo de dano antes de retirar a lâmina e fugir. A violência do ataque terá causado um grande ferimento no fígado, deixando a senhora numa dor lancinante. A razão de toda essa dor no fígado deve-se ao facto de ser um órgão incrivelmente vascular. Tem imensos vasos sanguíneos que o atravessam para que possa executar a sua função no corpo. Temos aqui a nossa arma. Agora, imagine que isto está a atravessar a parede abdominal. Sobe até ao fígado, rasga-o aqui, danificando o máximo que pode. E pode ver o quão vascular este fígado é, com todos estes ductos biliares e vasos sanguíneos. Isto teria causado uma enorme hemorragia. Uma grande confusão, com vários sinais óbvios. Uma grande quantidade de sangue e vísceras. Os intestinos teriam saído pela ferida e terá havido uma enorme quantidade de sangue. Temos uma evidência visual com este assalto violento e fatal a uma mulher de 30 anos. Quanto tempo é que acha que terá levado a morrer? O que acha que se passou a seguir? Julgo que terá sido uma questão de minutos. Se a faca tivesse penetrado ainda mais fundo e atingido talvez os principais vasos sanguíneos, a morte teria ocorrido em menos de um minuto. Deve ter-lhe passado pela cabeça a família, as suas relações, o que lhe sucedeu e porquê. E um medo terrível. Terá sido uma dor violentíssima. Com a revelação chocante de que esta múmia foi violentamente assassinada, a equipa precisa agora de descobrir por que motivo alguém quereria matar esta mulher. Para obter mais pistas, Joanne e Jill vão à sua procura nos arquivos egípcios da Biblioteca Literária e Filosófica em Newcastle. Contém uma extensa coleção histórica de livros, periódicos e notícias de jornal, que assinalam o nascimento da egiptologia como uma ciência no início do século XIX. A sociedade exibiu a múmia quando esta chegou pela primeira vez ao país há quase 200 anos, em 1821.
Cá está. O que é que descobriste? Imensas coisas boas para nós vermos. Excelente. Encontrei este que me pareceu bastante interessante. São as notícias de jornal e catálogos da Sociedade Literária e Filosófica de Newcastle upon Tyne, 1820 a 1821, o que coincide com a nossa data. Mas se o abrirmos, o próprio livro é bastante estranho. Parece mais com um livro de recortes. E se o folhearmos... Sim, é escrito à mão. Sim, é uma escrita muito bonita, mas depois também temos pequenos artigos. Como recortes de jornal. Como recortes de jornal. Mas o livro contém mais do que artigos de jornal, pois entre eles encontra-se uma pista importante. Olha, isto é muito interessante. É uma amostra do tecido e do fio retirada da múmia da Sociedade Literária e Filosófica de Newcastle upon Tyne. Força, abre tu. Cá vamos nós com muito cuidado. Mas que achado. Isto é incrível, olha só. Mantiveram-no dentro do livro. Fantástico. Durante mais de 200 anos. Ainda tem muito pó. Pois tem. Vamos fechá-lo. E eu fui logo respirar isto. Mas que descoberta. Literalmente uma descoberta arqueológica numa biblioteca. Desde o início da investigação que a equipa não tem acesso à múmia ou ao interior do caixão. Por isso, a descoberta destas amostras de linho é um grande passo em frente. São cortadas amostras minúsculas do tecido para serem submetidas a análises químicas no laboratório de Stephen. O processo de embalsamamento levaria cerca de 70 dias e era executado por sacerdotes e embalsamadores que tinham um conhecimento detalhado da anatomia humana. Alguns órgãos seriam removidos para evitar a decomposição. A cavidade corporal era então preenchida com linho e especiarias antes do corpo ser finalmente embrulhado em várias camadas de tecido de linho. São estes tecidos de linho que Stephen está a analisar para identificar a sua assinatura química. Utilizando a espectrometria de massa gasocromatográfica, GCMS, ele será capaz de identificar os compostos químicos existentes na amostra de linho. A técnica funciona segundo o princípio de que cada químico se transforma num gás a uma determinada temperatura. Ao aquecer gradualmente as amostras microscópicas obtidas do linho, ele deverá conseguir revelar as muitas centenas de compostos que contém, ao examinar o ponto em que eles se transformam em gás, o que fornecerá uma assinatura química de cada um dos componentes usados no embalsamamento da múmia. Nunca fiz um teste a partir de uma amostra vinda de um livro, mas está a ser muito interessante. E o que temos aqui é uma gordura de ruminante misturada com bálsamo de óleo de rícino, resíduos de resina, de conífera e cera de abelha. E é tudo? É tudo. Não há nada particularmente exótico, portanto. Não, nem por isso. Seriam de esperar produtos um pouco mais exóticos, dado o estatuto desta mulher. Parece mais uma coleção de ingredientes bastante mundanos. Parece realmente existir aqui uma contradição entre os materiais utilizados e a qualidade da cartonagem. E por isso a questão que devíamos colocar é porquê? Vês aqui os marcadores de combustão, que se vêem quando algo foi fortemente aquecido. O que sugere que talvez alguém tenha feito isto à pressa, em vez de fazer um trabalho decente. O teste de GCMS não revelou apenas que foram utilizados materiais relativamente baratos neste embalsamamento, mas também que os materiais usados foram severamente aquecidos. Isto estabelece uma ligação com os resultados do modelo tridimensional da cabeça da múmia, que mostra sinais óbvios de decomposição, revelando igualmente um embalsamamento incompetente e apressado.
Isto levanta muitas suspeitas, pois a mumificação dos membros da alta sociedade egípcia era uma arte precisa e delicada. A forma como foi mumificada não faz qualquer sentido. Os ingredientes não são aquilo que se esperaria, dado o seu aparente estatuto. Por isso, o que é que se passa? Não tenho certeza. Sugere algo um pouco sinistro. Os resultados da análise química indicam que o apunhalamento violento de Bakhtenhor foi apenas o primeiro de uma série de crimes hediondos cometidos contra esta mulher egípcia. O professor Don Bradwell tem vindo a conduzir mais análises. Ele é um antropólogo físico de renome que se especializou em paleopatologia e na análise de anomalias na anatomia humana. A partir da informação tridimensional da tomografia axial, ele identificou um dado novo e chocante. Estive a analisar esta área da cabeça e do pescoço. E se pegarmos nestas taques e formos recuando da cara até à zona da garganta, vê-se primeiro a língua na maxila inferior. E ao recuar um pouco mais até à zona do pescoço, não existe nada. A traqueia não está lá. Eles fizeram um corte por baixo da língua, removeram a traqueia e por aí fora. Limparam tudo e depois encheram a cavidade com aquilo que eu julgava ser linho ou algo do género. Penso que isto terá sido uma decisão bem ponderada e com um motivo, e que infringiu as regras normais em termos de embalsamamento. Então está a querer dizer que isto foi um ato premeditado. Parte da técnica. Sim, e que é algo que eu nunca tinha visto em qualquer outra múmia. A remoção completa desta parte do corpo não fazia parte do procedimento normal, pois não? Mas foi neste caso. De todos os órgãos necessários após a morte, a garganta era um dos mais importantes para os antigos egípcios. De acordo com o seu sistema religioso, uma pessoa que morresse teria de ser capaz de proferir o seu próprio nome ao deus Osíris, Senhor do Além, para que fosse julgada e a sua alma recebesse permissão de entrada no paraíso eterno. Aos olhos dos antigos egípcios, a remoção da garganta durante a mumificação impediria a ocorrência deste ritual sagrado. Por que remover a garganta, a laringe, os órgãos que eram necessários para respirar novamente e proferir o seu nome no outro mundo? Quando estivesse perante os deuses, ela não poderia falar-lhes fisicamente. Não se podia identificar. A cartonagem não a podia identificar, o que me causa alguma preocupação. Desde o início que este caso do caixão selado parece quase impossível de resolver, pois a equipa de investigação de múmias não teve qualquer acesso ao corpo. Contra todas as previsões e através de uma combinação de excelência forense e trabalho de detetive à moda antiga, eles construíram uma imagem incrível sobre quem foi esta mulher e como morreu. Baseados na sua sobremordida, podemos afirmar que ela teria um estatuto elevado. A partir da química, é possível que se tenha tratado de uma espécie de encobrimento. Até vou mais longe, julgo mesmo que isto é um assassinato. Havia a família, os escribas e os sacerdotes. Pode ter sido qualquer um dos três. Sem sequer tocar no corpo, a equipa descobriu que esta mulher foi assassinada por um ataque selvagem de arma branca no abdômen. Privaram-na da sua vida e, pior do que isso, aos olhos egípcios, privada da sua passagem para o outro mundo, passagem essa que foi sabotada por um embalsamamento apressado, pela remoção da sua garganta e pela inscrição incorreta do seu título no caixão.
Foi assassinada na vida real e na vida do além. Foi muito gratificante para mim termos sido capazes de trazer esta pessoa de novo à vida, num sentido físico, quando não tínhamos qualquer acesso ao corpo. Penso que para mim o mais interessante foi a química, porque revelou um trabalho apressado. Durante vários séculos foi conhecida como Bagdornacht, quando na verdade se chamava Bagdanor. Só o facto de dizer isto é reavivar a sua alma. Uma coisa é certa, havia alguém com muito poder e influência que a odiava tanto. Ela passou por dores aflitivas durante aqueles terríveis segundos antes de morrer. Mataram-na 2 vezes. Versão portuguesa via satélite.